Gênese no lar. Evangelho no coração. Manhã do dia 21 de setembro do ano de 2020. Com alegria entesourada no coração, diante dos painéis que se abrem, iniciamos o nosso encontro. O calendário no sul indica a chegada da primavera. A humildade é a primavera da alma, que caminha na direção do serviço com o Senhor. O tema do nosso encontro: preces versus bondade, entendimento. Vamos continuar no nosso diálogo com as orações espíritas. Hoje vamos dar uma pausa ao Evangelho no seu capítulo 28, para iniciarmos a semana de uma forma que possamos ter estímulo na arte, na beleza que a justiça oferece ao nível da harmonia interior. Allan Kardec recebeu uma poesia, que na verdade é uma prece em versos, e publicou na conhecida Revista Espírita. A rede social que Allan Kardec idealizou lá nos longínquos períodos da codificação da doutrina espírita, quando ele recebia mensagens, cartas e publicizava, sugerindo que os espíritas se manifestassem. E nessa rede ele construiu um diálogo fraterno, respeitoso, mas acima de tudo para construir nos primeiros passos o ambiente espiritista que iria se propagar para o mundo inteiro. Um visionário, intuído e inspirado pelas faixas superiores. Tanto é verdade que hoje, quando configuramos o dia 21 de setembro do ano de 2020, beneficiados nos encontramos por esta publicação. Revista Espírita, 1861, conforme dito. Allan Kardec diz assim, isso está no mês de junho. Um dos nossos correspondentes de Leão nos dirige o seguinte trecho de poesia. Entra muito no espírito da doutrina espírita, para que nos furtemos ao prazer de lhe abrir espaço em nossa revista. Ouçamos a prece poética, versos que iluminam. Que eu não posso, mortais, com os meus fracos assentos, dar-vos ao coração mais sublime incenso. Ensinar-vos aqui, no colher desta messe, o que é a prece em si mesma e o que é o fazer a prece. É um impulso de amor, de fluido ardor, que se escapa da alma e se eleva ao Senhor. Sublimada expansão da humilde criatura, que retorna à sua fonte e eleva a sua natura. Orar não muda em nada a lei do Pai Eterno, sempre imutável, mas o coração paterno
derrama o seu influxo no que o implora, e assim redobra o ardor do fogo que o devora. E então, que ele se sente crescer e elevar, e pelo amor do próximo o peito pulsar. Mais se expande no amor, mais o sublime ser. Enche-lhe o coração com os dons do saber. Desde então, santo anseio de orar pelos mortos, sobre o peso da dor e pungentes remorsos, nos mostra as exigências do seu novo estado, de a eles dirigir seu fluido suavizando, cuja eficácia, bálsamo consolador, penetra-lhes no ser como um libertador. Tudo neles se anima, um raio de esperança, ajuda-lhes o esforço, a liberdade os lança. Assim como aos mortais, vencidos pelo mal, que um bálsamo supremo devolve ao normal. Eles se regeneram pelo impulso oculto de augusta prece ardente e o seu divino culto. Redobremos o ardor. Nada se perde, enfim. Preces, preces por eles, preces até o fim. A prece sempre a prece, essa estrela divina, faz-se foco de amor e no final domina. Oremos pelos mortos, sim, e logo por sua vez nos lançará um doce raio de amor. Oremos sim pelos mortos. Oremos por todos. Com clamor, ardor, nos inspirando no amor. Kardec diz assim, nesses versos, evidentemente inspirados por um espírito elevado. O objetivo e os efeitos da prece são definidos como perfeita exatidão. Certamente Deus não derroga suas leis a pedido nosso, pois seria a negação de um dos seus atributos, que é a imutabilidade. Mas a prece age, principalmente sobre aquele que é o seu objeto. É, a princípio, um testemunho de simpatia, de comiseração, que se lhe dá e que, por isso mesmo, lhe faz sentir sua pena menos pesada. E, em segundo lugar, tem por efeito ativo excitar o espírito ao arrependimento de suas faltas, inspirar-lhe o desejo de as reparar pela prática do bem. Deus disse, a cada um segundo suas obras. Lei eminentemente justa, que nos põe à sorte de nossas próprias mãos e tem como consequência subordinar a duração da pena à duração da impenitência. De onde se segue que a pena seria eterna, se eterna fosse a impenitência? Assim, se pela ação moral da prece provocarmos o arrependimento e a reparação voluntária, por ela mesma abreviamos o tempo de expiação. Amigas, amigos, nesta manhã que nos reunimos, diante dos ensinos do Senhor, que exalta em versos e prosas, em ensinamentos que libertam, a importância da oração, tudo isso está perfeitamente claro nos versos declamados.
Essa doutrina pode não ser muito ortodoxa aos olhos dos que creem num Deus impiedoso, surdo à voz que implora e condenando tortura sem fim suas próprias criaturas por faltas numa vida passageira. Mas convir-se-á que ela é mais lógica e mais conforme à verdadeira justiça e à bondade de Deus. Tudo nos diz, a religião como a razão, que Deus é infinitamente bom. Com o dogma do fogo eterno, é preciso ajuntar que ele é, ao mesmo tempo, infinitamente impiedoso. Dois atributos que se destroem reciprocamente, pois um é a negação do outro. Aliás, o número dos partidários da eternidade das penas diminui dia a dia. É um fato positivo, incontestável. Em breve, estará tão restrito que poderão ser contados. E mesmo que, desde hoje, a igreja taxasse de heresia e, consequentemente, rejeitasse do seu seio todos quantos não creem nas penas eternas, entre católicos haveria mais heréticos do que verdadeiros crentes. E seria necessário condenar, ao mesmo tempo, todos os eclesiásticos e teólogos que, como nós, interpretam essa palavra num sentido relativo e não absoluto. A misericórdia da providência divina, que vai apresentando para nós a beleza do cenário divino, das oportunidades, do trabalho, do entendimento, na qualificação, da luz que se faz, da verdade que se apresenta. E, naturalmente, o mal se faz descoberto. A imperfeição identificada. A insatisfação da alma diante das maravilhas que nos visitam quando nos esforçamos por abrir os olhos na cadência natural do processo. A prece, impulso de amor, de fluido ardor, que se escapa da alma e se eleva ao Senhor. É o cântico que brota do imo da alma, se faz puro, sem mescla, sem adorno. Sublimada expansão da humilde criatura que retorna à sua fonte e eleva a sua natura. Lei divina, luz que se faz de uma forma a abrir os pórticos do ser, naturalmente sugerindo que o cântaro seja preenchido com a água da vida que jorra do peito, do coração. Orar não muda em nada a lei do Pai Eterno, sempre imutável, mas o coração paterno, que derrama o seu influxo no que o implora, e assim redobra o ardor do fogo que o devora. Extraordinário verso. A definir
leis imutáveis. Mas o filho, que tem o direito inalienável de suplicar, e quando pede, o pai responde. O pai sugere que o ser se conecte ainda mais com a necessidade do trabalho. É a força interior que impulsiona o ser a vencer os seus limites. É então que ele se sente crescer e elevar, e pelo amor do próximo, o peito pulsar. Que extraordinário! Pois na relação com o semelhante é que o coração se agiganta. Mais se expande no amor, mais o sublime ser enche-lhe o coração com os dons do saber, adquirindo experiência, expandindo a consciência. Desde então, santo anseio de orar pelos mortos, sobre o peso da dor e pungentes remorsos, pois vamos percebendo que os mortos são aqueles que nos antecederam na mudança. Alguns deles levaram os nossos atropelos, desacertos. E eles não estão mortos. Talvez representem então os nossos remorsos. O que nos compete modificar, tentando ressarcir, reparar, regenerar. A oração se faz ponte-luz. Nos mostra as exigências do seu novo estado, de a eles dirigir seu fluido suavizado. A caridade modifica, transforma, sublima, consola, esclarece, aproxima, ensina, cuja eficácia, bálsamo consolador, penetra-lhes no ser como um libertador. Fora da caridade, pela prece, pelo pensamento e pela ação, caminharemos na direção do amor. Tudo neles se anima, um raio de esperança. Ajuda-lhes o esforço, a liberdade os lança. Quando oramos penetrando nas regiões tristes, sofridas, podemos auxiliar para que estes sintam a força, a presença de Deus, motivados, esperançosos, percebam uma nova aurora, uma nova porta, que sugere esperança, aquela luz de um novo tempo. Chega de sofrimento. Assim como os mortais, vencidos pelo mal, que um bálsamo supremo devolve ao normal. É excepcional caminharmos nesse sendal, tudo voltando ao normal, ao silêncio harmônico e profundo dos versos que a natureza exala, como o perfume de uma flor, como a beleza de um lírio, o voo de um pássaro, o beijo de uma mãe. Eles se regeneram pelo impulso oculto, pois a prece é silenciosa, augusta, ardente em seu divino culto.
que não necessita do externo, de palavras decoradas, repetições, mantras. Não. É o divino culto no silêncio oculto da alma sincera que ora, que confia e prossegue. Os Espíritos convidam a todos nós para redobrar o ardor. Nada se perde, enfim. Preces por eles, preces até o fim, nunca desista. Persevere. Mesmo desanimado, cansado, decepcionado, abandonado. Preces até o fim. Enfim, ardor, amor. A prece, sempre a prece. Esta estrela divina faz-se foco de amor e no final domina. A estrela representa a perfeição. A estrela representa a luz que orienta o viajor na senda tenebrosa para que jamais desista e perenize o ardor do seu trabalho, que será sempre renovador. Estrela divina que encanta as almas enamoradas. Estrela que dialoga quando cansados. Estrela divina que sempre que procurarmos, ela estará lá. Não pense ser impossível alcançá-la. Saiba que o voo da alma há de ir encontrá-la. Por mais que os homens digam ser impossível, o Senhor ensina que é sim alcançável. Mesmo que muitas vidas, muitas preces, muitos trabalhos, muitas quedas, a luz divina nelas se irradia e nos espera. Oremos pelos mortos, aqueles que caminham distantes deste amor. Oremos pelos mortos, sim, e logo, por sua vez, nos lançará um doce raio de amor, pois estaremos em sintonia com o divino semeador, que jamais nos abandona e que sempre que levantamos os olhos pedindo misericórdia em clamor, Ele envia mensageiros, oportunidades, trabalho, fazendo com que recordemos a sua divina presença silenciosa, amorosa, revitalizadora, moralizadora, e a nossa alma enche por dentro em plenitude de luz. É a divina palavra de Jesus que nos envolve nesta manhã e que sugere que façamos da nossa jornada a ciência da paz. Para isso, o estudo constante, o intercâmbio bendito com o ser que está ao seu lado, encarnado ou desencarnado, não interessa. Todos são importantes e precisam ser tratados, enamorados, que precisam de respeitados como seres encantados da criação que nos visitam para nos auxiliar nessa grande jornada.
sabendo que a responsabilidade é pessoal, o universo a ser modificado, transmutado é o do interior. Portanto, não nos percamos na ilusão do caminho, que se configura com o prazer, com o vício, com o ócio. Percorramos o caminho firmes, com os pés no chão, sabendo que a grandeza está em se fazer pequeno. Não ser servido, servir. A nobreza se faz a cada momento, no respeito à natureza, ao próximo e a si mesmo. Iluminando a jornada com amor, com fraternidade. Gênese no Lar. Uma revista espírita de todos os dias. Sugerir a necessidade da oração em todos os movimentos, inclusive no próprio trabalho, que é a prática da prece sincera. Seja devotado ao que crês. Abrace e leve adiante os seus princípios, sempre avaliando o querer, o dever e o poder. Porque tem coisa que quero, mas não devo, que devo, mas não posso, que eu posso, mas não quero. São valores a serem debatidos e que a oração pacifica. Pois a essência da paz é o diálogo permanente com o perdão, a empatia, a relação superior, a síntese da evolução se pauta no amor e no evangelho da razão. Que esta manhã possa ficar guardada no fundo do nosso coração, pois a oração é sensibilidade, é uma arte do passado, contemporânea, do grande futuro. E disse Deus, haja luz, é uma oração que se multiplica na cadência do tempo, no coração dos aflitos, dos estudiosos, dos sedentos. E à medida em que empreendemos essa luta impoluta, nosso coração se sente resiliente, obediente, consciente do que temos que fazer. Por isso, reunimos para orar por nós mesmos, para os nossos familiares, pela humanidade. É caridade, mas especificamente orar por aqueles que estão em situações de penúria, na lamúria, perdidos no vale das sombras, das dores, no submundo moral, carentes do espiritual. Orar pelos suicidas, orar pelos encarcerados, orar pelos perdidos, orar pelos indiferentes, pelos rebeldes, orar pelos violentos, orar pelos que sabem e não se interessam em colocar em prática. Orar pelo respeito, orar pela nobreza, orar pela educação, orar por aquele que pede pão, orar
por aqueles que destroem lares e coração. Orar, orar, orar sempre. Orar para ter sabedoria, orar por uma vida melhor que não é uma loteria. Orar para caminharmos com ternura, com brandura. Orar. Orar pelos pais, pelos filhos. Orar pelas mães. Pois sem elas não há um mundo de renovação. Poeticamente, com a veia de Francisco Cândido Xavier, que como médium, como poucos, conseguiu traduzir o pensamento de autores do mundo maior. O que encantava Allan Kardec, que afirmou certa feita que não tinha via poética, mas como uma alma superior, um apóstolo do Senhor, publicou tantas orações, tantas preces, tantas poesias, como esta que nos brindou nessa manhã. Mas Chico Xavier, como uma médium que se encantou com os mestres, com os doutores, com os educadores, se tornou um instrumento bendito, cândido, para tantos que animam a humanidade a se fazer caridade. Amaral Ornelas encerra a nossa manhã nos fazendo recordar da Mãe das Mães, a Grande Senhora, que vela por todos nós, pelos tristes, pelos deserdados de toda sorte. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, cheias sois de graça. Bendito é o fruto dentre todas. Jesus, a prece, a filosofia, a religião, a ciência da luz. Ave seja o Cristo. Ave seja o Senhor, que exora tanto amor.